O primeiro está lá no Velho Testamento, Provérbios 19, 21. E também um texto depois no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 8, verso 28. Então, primeiramente, vamos fazer a leitura lá no Antigo Testamento, no livro de Provérbios. Provérbios 19, 21. Vamos lá? Diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Olha que interessante. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E agora no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Romanos, Paulo diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. No primeiro texto, o sábio ele diz: o que prevalece é o propósito do Senhor. E Paulo diz que todos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Felicidade versus significado. E eu queria iniciar aqui uma introdução lendo um texto de um psicólogo muito famoso, Martin Seligman, que ele fala um pouquinho a respeito disso. Ele fala assim: a crença de que existem maneiras rápidas de alcançar felicidade, alegria, entusiasmo, conforto e encantamento, em vez de conquistar esses sentimentos pelo exercício de forças e virtudes pessoais, cria legiões de pessoas que, em meio à grande riqueza, definham espiritualmente. Emoção positiva, desligada do exercício de forças e virtudes pessoais, cria legião de pessoas que, em meio à grande riqueza, estão se definhando, espiritualmente falando. O exercício do caráter leva ao vazio, à inverdade, à depressão, à medida que nós vamos envelhecendo. A corrosão de toda realização que buscamos até o último dia de vida. É triste isso, né? Quando o homem está à procura da felicidade, o homem corre atrás da felicidade até o último dia da sua vida. E mesmo que nós vamos envelhecendo, que as forças vão se esvaindo, estamos buscando a tal de felicidade até o último dia da nossa vida. Muitos buscam a felicidade. E muitos buscam a felicidade em uma vida prazerosa. Isso é, viver emoções positivas, emoções boas. Para muitas pessoas, felicidade é isso: se sentir bem, experimentar emoções que trazem prazer, que trazem contentamento, que eleva a nossa vida. Outros buscam a felicidade em uma vida engajada, que é a capacidade do indivíduo, das pessoas, emergirem completamente no momento presente. Hoje nós temos uma legião de pessoas que estão aí num ativismo desenfreado. Para essas pessoas, 24 horas por dia é muito pouco,
porque fazem de tudo e querem abraçar tudo e querem fazer tudo nessa vida, como se isso fosse a maneira de alcançar a felicidade. Como se a felicidade estivesse nesse ativismo desenfreado. Então as pessoas ficam ligadas 24 horas por dia, sempre tentando fazer alguma coisa. Como se isso fosse um anestésico aos infortúnios, às desilusões e às circunstâncias ruins da vida. Então, fazer para esquecer, ocupar a mente. E tem muitas pessoas que falam isso, você precisa ocupar a sua mente. E a pessoa fica ligada 24 horas. Às vezes fazendo uso de medicamento para isso. Existe aí, né, um outro lado de viciados, que não são nessas drogas, mas são em drogas sintéticas, que estimulam a felicidade, que estimulam o prazer, que estimulam a estar bem. No entanto, há algo ainda mais fundamental para o sentido de uma vida bem vivida, a saber, é viver uma vida com significado. E a gente pensa, o que nós queremos? Ter uma vida feliz ou ter uma vida significativa? Parece que são parecidas, mas não são. O autor de uma música muito antiga, ele dizia assim: felicidade não existe. O que existe são momentos felizes. Porque tudo na vida passa. Nada na nossa vida é permanente. Tudo está em constante mudança. O homem, ele não consegue ser 100% feliz. Porque os percalços, as crises, os traumas, as doenças, a morte, o luto, em algum momento da vida vai nos alcançar. E isso vai fazer com que o nosso coração se entristeça. Então há momentos que nós somos felizes, mas há momentos em que a felicidade não está presente nas nossas vidas. Estou dizendo de uma forma prática, de uma forma verdadeira. A gente não consegue ser feliz todos os momentos da nossa vida. Às vezes, quando nós mergulhamos nas situações, mergulhamos no passado, lembramos de algo e aquilo nos entristece. Quantos de nós não chora quando lembra de algo que foi triste, que foi doloroso, que causou dor, que causou trauma, que causou crise, e a gente relembrando aquilo nos traz tristeza no nosso coração. Mas em compensação, se nós buscarmos uma vida significativa, termos significado para a nossa existência, é completamente diferente. Só querendo lembrar de um personagem bíblico, né, que me veio à mente nesse instante. Foi o José do Egito. Olha a tragédia daquela pessoa, daquele adolescente. Foi vendido para os seus irmãos, né? Foi jogado lá numa cova, depois vendido para os seus irmãos. Foi vendido lá para o Egito. Chegou no Egito, adolescente ainda, foi trabalhar na casa de Potifar. Conhecemos toda a história dele, né? A armação da mulher de Potifar para cima dele. Ele foi lá para a prisão, ficou preso, né? Imagina alguém que foi rejeitado pelos seus irmãos. A notícia para o seu pai de que ele havia morrido. E mesmo chegando lá, ele enfrenta mais problemas e mais dificuldades. E mesmo em toda aquela crise, um dia ele olha para a sua vida e diz: ele era uma pessoa feliz? Ele não era uma pessoa feliz. Quem é feliz sabendo que foi rejeitado pela sua família? Que foi vendido pela sua família? Que foi acusado injustamente? Mas as coisas mudam. E um dia,
ele olhou para a sua vida e ele encontrou nela significado. Ele ressignificou a sua vida. Ele encontrou um novo significado para a sua vida. Ele reenquadrou a sua vida diante de uma realidade. E ele passa a ser um outro homem. Fica imaginando o coração daquele homem, né? Cheio de ressentimento, cheio de ódio por aquilo que fizeram com ele. E de repente ele olha para aquilo tudo e ele diz, não, peraí. Nada disso aconteceu na minha casa, na minha vida por acaso. As mãos de Deus estavam guiando a minha vida. Tinha significado tudo aquilo que ocorreu por mim. E quando seus irmãos vão encontrá-lo no Egito, morrendo de medo de que ele pudesse se vingar, uma vez que ele já era administrador do faraó, administrador do Egito, o primeiro-ministro, ou ministro das finanças do Egito, né? Depois de todos aqueles sonhos que ele teve. Ele disse, olha, não foram vocês que fizeram isso, foi Deus que mandou eu vim antes aqui preparar. Porque lembrando, né, que houve fome na terra e a sua família foi buscar alimento no Egito. E José os acolheu. José preparou o caminho para acolher a sua família. Então, ele deu um novo significado para a sua vida. Ele ressignificou a sua vida a partir daquele momento. Então, ter uma vida feliz não é a mesma coisa de uma vida significativa. Eu posso ter uma vida feliz, mas essa vida minha não ter significado nenhum. Não significa nada para ninguém. E eu posso ter uma vida significativa e mesmo assim ter momentos dolorosos na minha vida. Isso não muda a situação. E José é a prova disso. Mesmo vivendo momentos difíceis, dolorosos, tinha significado na vida dele. A felicidade é em grande parte uma questão de satisfazer necessidades e desejos. Eu sou feliz quando eu consigo comprar alguma coisa. Eu sou feliz quando eu conquisto alguma coisa. Eu dependo de circunstâncias para ser feliz. A vida significativa independe disso. Independe do ter, do possuir, do conquistar. Porque muitas pessoas se alimentam a sua felicidade justamente adquirindo, comprando, ganhando, acumulando. Na verdade, significado é viver uma vida com propósito. Eu tenho um propósito para a minha vida. Isso faz com que eu viva uma vida significativa. A felicidade é em grande parte como eu me sinto no presente. Porque se hoje todas as minhas necessidades são satisfeitas, eu estou feliz. Então tem a ver com o presente. Mas eu não posso dizer isso do amanhã. Eu não sei o que eu vou ter amanhã. Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Se eu vou poder ter alguma coisa amanhã. Se eu vou ter saúde amanhã. Se eu vou ter disposição amanhã. Porque a vida muda. As situações mudam. Como eu julgo a vida como um todo, o significado tem a ver com o meu passado, o significado tem a ver com o meu presente, o significado tem a ver com o meu futuro. Eu prossigo, independente das coisas que aconteceram no passado, independente das coisas que estão acontecendo no presente, independente daquilo que vai acontecer lá na frente, lá no futuro. A felicidade, ela não é exclusiva do ser humano. Os animais também são felizes. Sabiam disso? Os animais são felizes. Eles também experimentam a felicidade. Quando seus desejos e necessidades são satisfeitos. Alimenta um cachorrinho para você ver se ele não fica feliz. Ele fica feliz. Quem tem animal em casa sabe disso. Quando você satisfaz aquela necessidade dele, ele fica feliz. Ele brinca com você, ele abana o rabinho, ele faz uma festa. Então a felicidade também está presente na vida dos animais.
Mas o significado, ela é exclusiva do homem. Viver uma vida com significado é exclusivamente do homem. Só o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, encontra significado para a sua vida. Então ele é um fenômeno exclusivamente humano. O significado não é sobre o que acontece comigo, mas como eu interpreto o que acontece comigo. É a visão que eu tenho do que acontece comigo. Todo ser humano passa por dificuldade na sua vida. Todo ser humano enfrenta doença. Todo ser humano enfrenta morte. Todo ser humano, ele enfrenta as crises. Todo ser humano. Independente da sua cor, da sua raça, da sua condição financeira. A tragédia, ela não bate só na porta do pobre. A tragédia bate também na porta do rico. E quando ela chega, ela abala as estruturas emocionais de todas as pessoas. Assim como a morte. A morte, ela nos iguala, né? Todos são iguais na morte. O dinheiro não tem diferença nenhuma nessa hora. Então, não é o que acontece comigo. É como eu interpreto aquilo que acontece comigo. Por que o cristão é diferente? Porque ele entende que a vontade de Deus prevalece nas nossas vidas. O que Paulo falou? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo disse assim, todas as coisas boas cooperam? Não, ele disse todas as coisas. Aí está no pacote, as coisas boas e as coisas ruins também. As doenças, as enfermidades, as lutas, os lutos e tudo que a gente pode colocar aí nesse pacote. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É difícil, não é, Idélia? A gente olha assim, mas como que isso vai cooperar? Como que essa dor, como essa doença, como esse trauma vai colaborar? Mas ele tem esse propósito nas nossas vidas. Exatamente. A gente tem que entender que existe tudo o que acontece na nossa vida, ele tem um propósito definido. Pode haver felicidade sem propósito. E pode haver sentido na ausência de felicidade, meio à dor e às tragédias da vida. A busca pela felicidade pode resultar em uma vida relativamente superficial. Se eu buscar a felicidade tão somente, a minha vida ela pode ser superficial. A minha vida pode ser egocêntrica. A minha vida pode ser egoísta. Porque eu estou buscando satisfazer a mim mesmo. Eu estou buscando a minha felicidade. O que torna a busca de significado diferente é que se trata da busca de algo maior do que eu. A felicidade é algo para mim, mas o significado é muito maior. Porque o significado, ele vai influenciar nas minhas ações, nas minhas atitudes, nos meus relacionamentos. Esses tentáculos vão chegar em todos os lugares. Ele vai atingir outras pessoas. Porque a minha vida ela tem que ter significado. Aqui vem uma pergunta interessante que a gente nunca pensa. É comum a gente dizer assim para as pessoas: o que você quer da sua vida? O que você quer da sua vida? Tenho certeza, se fosse feita essa pergunta, muitos iriam dizer o que ele quer da vida, o que ele espera da vida. Mas vamos inverter a pergunta. Vamos dizer assim: e o que é que a vida espera de você? O que você espera da vida a gente já sabe. Mas ao contrário, e o que a vida espera de você? Já se perguntou isso? A gente quer um monte de coisa. Mas o que a vida quer de nós?
Cada um de nós é único. Não existe dois Ederaldos. Não existe dois Domingos. Não existe dois Silas. Não existe dois. Nós somos únicos. Nos nossos dons, nos nossos talentos, nas nossas habilidades, nas nossas competências e também nas circunstâncias da vida. O que acontece comigo não vai acontecer na vida da Sônia. Mesmo que tenha uma aparência, mas são diferentes. A minha experiência não se reproduz na vida do outro. Ela é única e exclusivamente minha. Ah, eu sei que você está sentindo. Não sabe não, porque a dor também ela é única. Só o dono da dor sabe o que ele está sentindo. O outro pode até imaginar, mas não sabe. Por isso que tem horas que você vai consolar uma pessoa e é melhor você ficar calado. Lembra o Jó que foi assim, né? Alguém chegou lá e não falou nada, ficou só sentada do lado dele, não abriu a boca. Porque a dor do Jó era única, só ele estava sentindo aquilo. Tudo que se falasse para ele, não seria verdade. Ah, eu sei que você está sentindo, eu já passei por isso. Não passou. Quem passou é você. Eu passei por outra experiência. A nossa dor, ela é única. Os nossos problemas, as nossas dificuldades, ela é única. Por isso que cada um responde de uma maneira diferente. Para cada um de nós, Deus tem um chamado. Para cada um de nós, Deus tem um propósito. Para cada um de nós, Deus tem uma missão. E sabe quem vai realizar o seu propósito? Sabe quem vai realizar a sua missão? Sabe quem vai realizar o seu chamado? Você. Ninguém pode realizar isso por você, porque ele é seu. Ele está embutido no pacote da sua existência. Quando Deus te criou, aquilo lá é seu, só você pode fazer. Ah, mas se eu não fazer, outro vai fazer. Não faz, o outro vai fazer o dele. O seu é só você. E se você não fazer, você vai ter que dar conta de que porque você não fez. Mas o outro não pode fazer por você. Ele é único, ele é seu. É um propósito pessoal de vida. Cada um de nós recebemos. Lá em Levíticos 1:1, diz assim: E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo. Olha que versículo interessante. Se Deus chamou Moisés, é óbvio que ele falou com Moisés. Mas não é simples assim não. Deus chamou e Deus falou. Ah, mas se Deus chamou, é porque Deus falou. Não, Deus ele chamou. Lê o texto lá e você vai ver que tem uma vírgula lá. E chamou o Senhor a Moisés, vírgula, e falou. Todos nós somos chamados. Todos nós somos vocacionados. Mas o falar de Deus é individual. O falar de Deus é com cada um. E a gente lê nos textos lá de Moisés, a gente vai ver várias expressões. E disse o Senhor a Moisés. E falou o Senhor a Moisés. E ele chamou. E ele falou. Ele te chamou. Assim como ele me chamou. Assim como ele chamou todos nós. Mas ele falou de uma maneira diferente, individualmente, a cada um de nós. E ele fala individualmente a cada um de nós. Aí parece redundante, né? Chamou e falou. Abraão foi chamado por Deus. Abraão nem judeu ele era. Abraão morava em Ur da Caldeia.
E Deus disse para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aquela era a missão dele, o propósito de vida de Abraão era aquele: abandonar tudo aquilo que ele tinha e seguir o chamado de Deus, a ordem de Deus, a missão de Deus. E Moisés foi chamado no meio da sarça ardente, né? Se escondeu porque não podia ver a face de Deus. Olha que inusitado. Isaías teve um chamado no templo. Isaías capítulo 6, né? Eu estava lá no templo, né? Teve uma visão mística dos anjos lá, glorificando a Deus, santo, santo. No meio daquela visão mística, Deus chama Isaías por um propósito especial, uma missão especial. Lembrando de um outro personagem, Samuel. Samuel estava onde? No templo, né? Com o sacerdote ali, né? E de noite ele escutava, né? Samuel, Samuel. Ele corria para o sacerdote: quer falar comigo? Não, eu não te chamei. Ah, volta a dormir. Samuel, Samuel. O senhor está me chamando? Não, não estou te chamando. Volta a dormir. Mas um momento ele diz, o sacerdote diz: quando você ouvir essa voz, você diz: fala que teu servo ouve. Então, ele foi chamado. E ele teve um propósito extraordinário na sua vida. Ele ungiu 2 reis de Israel. Aquele que a sua mãe tinha consagrado no templo. E Deus também, Ele nos chama. Ele nos chama e quer falar conosco. Porque nós temos uma missão, nós temos um propósito. Estamos aqui porque Deus quis que nós estivéssemos aqui. A gente precisa entender isso. Ah, porque eu que... Não, não é você que quer, não, é Deus. Ao que de antemão conheceu, também os chamou e os predestinou, o livro de Efésios fala. Então nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. O Salmo diz, quando éramos uma substância informe ainda. Deus já nos conhecia e Deus já nos chamava. Porque é uma missão, porque é um propósito que só nós podemos executar. A busca do significado é buscar compreender esse propósito e cumpri-lo. Para cada um de nós, Deus tem um propósito. Porque nós somos únicos. Não existe 2. Mesmo gêmeos geneticamente idênticos, eles são diferentes. Há coisas que só nós podemos fazer. Nós que somos o que somos, nesse tempo, nesse lugar e nessas circunstâncias. Esse é o nosso tempo. Esse é o nosso lugar. Essas são as nossas circunstâncias. Para cada um de nós, Deus tem um propósito. Discernir esse propósito é ouvir o chamado de Deus. E esse é um grande desafio espiritual. Fechar os ouvidos para o mundo e abrir os nossos ouvidos para Deus. Ouvir o chamado de Deus para nós. Então, queria concluir dizendo, nós estamos buscando, ou eu estou buscando a felicidade, ou eu estou buscando ter uma vida significativa? Eu estou ouvindo o meu eu interior, ou eu estou buscando ouvir a voz de Deus? Eu preciso estar consciente que a minha missão pessoal de vida, somente eu posso realizar. Ninguém pode realizar por mim. Tenho que ter plena consciência de que não é o que eu espero da vida, e sim o que a vida espera de mim. Que essa possa ser a nossa oração. De sermos servos e servas de Deus que vivem uma vida significativa. Felicidade é circunstancial. O crente também fica infeliz. O crente também chora.
O crente também tem problemas e vive com depressão às vezes. Porque são fatores, são situações. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Jesus não disse, olha, vocês serão sempre felizes. Não. Felicidade tem a ver com emoção. E a emoção humana muda muito. Mas vida com significado, a gente pode ter. Do primeiro dia de vida até o nosso último dia de vida. E o triste é quando as pessoas passam por essa vida e não encontram o porquê que elas estão aqui. Triste é chegar no último dia da nossa vida, olharmos para trás e vemos que não vivemos uma vida significativa. Que passamos por essa vida tão somente e não deixamos absolutamente nada em termos de influenciarmos as gerações que nós passamos. Alguns neurologistas, que costumam fazer alguns exames cerebrais nos últimos momentos de vida, costumam dizer que na hora da morte passa um filme na vida das pessoas e que ela vai recordar tudo aquilo que ela passou. Em fração de segundos. Imagine quando acontecer isso conosco. Será que nós vamos poder dizer, eu vivi uma vida significativa? Eu não passei minha vida inteira correndo atrás da felicidade. Mas eu busquei viver a vontade de Deus para a minha vida. Independente das circunstâncias que eu vivi nessa vida. Independente dos problemas, das dificuldades. Eu vivi uma vida significativa. Que Deus possa nos abençoar. E que possamos aprender a buscar o significado para as nossas vidas. Não tão somente correr atrás de felicidade, mas a correr atrás de ter uma vida significativa. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém? Passar a palavra para a dona Dilma, ela vai estar aí orando e fazendo o encerramento nesse momento. Graça e paz, irmãos, boa tarde. Como é bom a gente ouvir a palavra do Senhor, né? A gente tem tantos propósitos no coração, não é? Mas a gente tem que lembrar que é Deus que determina aquele que serve para a nossa vida. Que a palavra de hoje possa ficar no coração de cada um. E que a gente não fique ansiosa, porque há tempo para tudo, não é? Nós agradecemos a Deus pela vida do presbítero Ideraldo, que trouxe esta mensagem. E não tem nenhum pedido de oração, Elisete? Não? Então tá bom. Lembrando também que esse Deus maravilhoso responde às nossas orações. Né? Hoje o testemunho foi maravilhoso. E que a gente possa confiar no nosso Deus, né? Vamos ficar em pé. Eu até vou convidar o irmão para vir aqui na frente. Vamos fazer aquele círculo para a gente estar orando. Todo mundo vem à frente e assim nós também podemos cantar e orar juntos. Mesmo que eu não passe não pegue todo mundo, mas eu continuo falando, não é? É tão bom estar próximo do irmão, né? Esse círculo aqui mostra o nosso carinho, o nosso amor. Pode vir aqui para fazer esse... Bem-vindo mais as pessoas. Isto. Isto, seu Ivo. Seu Ivo já comanda. Aí, seu Ivo. Esse copinho aí vai cair. Encosta. É verdade. Neide, pega esse copo aí, fazendo um favor. Aí. Segurança. Então, vamos orar. Vamos agradecer ao nosso Deus. Devia ter alguém mais para cá. Aí, fechamos o círculo. Tá bom? Dá assim para ver? Vamos estar orando. Tem algum pedido em especial?
Então vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, nós te louvamos, nós bendizemos o seu nome, somos gratos, Senhor, por esta tarde, a tarde da bênção, porque nós temos a certeza que o Senhor tem nos abençoado a cada momento. Ah, Pai querido, que nós possamos entender que somente o Senhor é que nos conduz neste caminho, nesta vida, Senhor, para que a gente possa então ter a certeza de aceitar Jesus como nosso Salvador. Obrigada, Senhor, porque nós estamos agradecidos essa tarde, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pedimos que o Senhor continue nos ajudando, Senhor, e também as pessoas que nos ouvem ou que vão nos ouvir ainda, que o Senhor esteja tendo misericórdia de cada um e atendendo, Senhor, o pedido de cada pessoa. Obrigada por tudo, Senhor, e abençoa também esse encontro que nós vamos ter agora na tarde da bênção, o nosso café, Senhor, que é tão bom estar reunido com os irmãos neste momento de café, Senhor, que seja um momento saboroso, Senhor, que a gente possa usufruir da amizade dos nossos irmãos. Obrigada pela vida da nossa irmã Cidinha, que hoje completa mais um ano de vida. Ó Pai querido, que esta serva sua possa ter anos e anos de vida, Senhor, para estar sempre servindo o Senhor com alegria. Ensina-nos, Senhor, a orar como ensinaste os seus discípulos, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Eu vim buscar uma benção, Jesus tem benção para dar. Eu vim buscar uma benção, espera, Jesus vai te dar. Levante as mãos para os céus, receba o raio de luz e cante comigo, aleluia. O dono da bênção é Jesus, e cante comigo, aleluia. O dono da bênção é Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de nós. Amém.